Visitam aqui nessa noite. Muito obrigado pelo carinho da sua visita, da sua presença aqui. Está conosco Cláudia, Deus te abençoe. Alzenira, seja bem-vindo em nome de Jesus. Edelvan, também seja bem-vindo. Adina, Deus te abençoe. Renilson, Cleitionice, Deus abençoe. Monique e Forlan, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Como é que essa igreja linda fala para os nossos amigos? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome. Amém. Olha para o seu lado aí, vê se tem alguém que está nos dizendo aí, que apareceu para ele aí. Profetize de aço para ele, diga seja bem-vinda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa igreja está muito feliz com a sua presença, irmão. Eu não quero cometer nunca esse erro de alguém chegar aqui, nos visitar e sair, desapercebido. E não, você vai vir aqui, com certeza alguém vai apertar sua mão, Em nome de Jesus, que você é bem-vindo neste lugar, ok? Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Você está feliz com Jesus? Tá? A gente quando está com frio assim, fica meio musudo, Já viu? Tem. Você sabia que os europeus, eles, na verdade, são um povo assim, um pouco oprimido, Eu estive lá na Europa, lá em alguns países, pegando, percebi isso, Eu conversando com o pastor que morou lá um tempo, ele disse, pastor, é porque o europeu, por causa do frio, Eles ficam tanto em casa, ficam tão presos, que isso oprime, E aí, nacionalizados também, o povo meio oprimido, Por causa do frio. E não é brincadeira não, irmão. Olha, não é brincadeira. O frio amedronta, o frio, deixa as pessoas um pouco aguadas. Mas pode estar frio lá fora, mas aqui dentro não, irmãos? Tem fogo aí? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero trazer a palavra do nosso Deus nessa noite, que é uma continuação do que nós começamos a falar terça-feira passada. Está no livro de Isaías, capítulo 40, se você puder, por favor, abra a sua Bíblia em Isaías 40, onde nós estamos falando sobre águia ou galinha. O que eu sou? Falamos semana passada e hoje vamos continuar essa mensagem forte, desafiadora para cada um de nós. Águia ou galinha, quem eu sou? Isaías 40, versículo 31. Quem achou, por favor, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Isaías capítulo 40, verso 31, diz assim a palavra do nosso Deus: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas, subirão com asas como, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus aplique a sua palavra linda em nossos corações. Posso ouvir um amém? O tema da reflexão dessa palavra é águia ou galinha, quem eu sou?
na sua vida. E a águia não, ela tem alma. Quando ela sai de lá do alto do penhasco, ela já vai para o alto, porque ela consegue visualizar uma presa até 2 quilômetros. A águia consegue com os seus olhos. O urubu consegue 50 quilômetros da carniça porque o vento leva, mas ela consegue ver até 2 quilômetros uma presa do tamanho de 8 centímetros. Brincadeira? 2 quilômetros, a águia consegue ver uma presa do tamanho de 8 centímetros. Não é brincadeira, meu irmão? Que visão aguçada e maravilhosa. Então, o princípio da eternidade foi o que nós falamos aqui na semana passada. Existe uma árvore muito interessante, uma árvore chamada albatroz. Quem já ouviu falar aqui do albatroz? O albatroz é uma árvore grande, né? Tem asas grandes, até chega quase perto da águia. Vejam só como são as coisas. Tem uma asa grande, a águia de envergadura, ela pode chegar até 3 metros, né? De comprimento de envergadura. O albatroz quase até chega a isso, chega perto, pouco. Só que ele não voa alto. Sabe por que o albatroz não voa alto, na verdade? Porque ele tem um papo grande. O albatroz tem um papo que chega a quase 30 centímetros. Olha, 30 centímetros, é mais ou menos isso aqui, ó, do meu queixo para baixo. Ó, o papo do albatroz. Então ele tem asas grandes, mas não consegue voar alto. Isso aqui, olha, isso é uma mensagem para muita gente, porque tem gente que não consegue galgar vitória na sua vida porque falam demais, porque na verdade murmuram demais, porque na verdade falam e não profetizam aquilo que Deus quer profetizando para as nossas vidas. O albatroz não voa por causa do papo. O papo é grande demais e as suas canelas são grandes, chegam até 60 centímetros. A canela do albatroz. Ele quando voa, procure pesquisar aí na internet o voo do albatroz, para você ver como é engraçado o voo do albatroz. Ele não consegue voar alto, o papo é grande demais, é pesado, e ele vai, e quando vai aterrissar, irmãos, isso é engraçado demais. O albatroz aterrissar, mas eles não sabem que essa canela é desse tamanho, desproporcional ao peso, ele sai todo desengonçado, se arrebentando, batendo com o bico pelo chão. Só que totalmente o oposto daquilo que Deus quer. O princípio da eternidade, o que a águia nos mostra como simbologia. Então nós observamos, amados irmãos, que nós temos a verdade, a nossa boca para profetizar e para declarar a nossa vitória, para declarar que nós somos águia. Se o diabo, na verdade, tentou dizer para você no momento que você é galinha, diga te repreendo, diga está amarrado, está queimado, Satanás. Eu sou águia, eu nasci para vencer, eu não sou derrotado. Ah, os seus pais falam isso, os teus pais podem até ter sido, mas eu não sou. Seus pais morreram, você está debaixo de maldição, você vai morrer disso, você vai morrer sozinha, sua avó, sua tataravó, nenhuma ficou casada, você também não vai ficar, está amarrado, Satanás, está repreendido. Eu sou águia, tem uma promessa sobre as nossas vidas, a promessa de Deuteronômio 28, as bênçãos do Jerezi, bendito serás na entrada, bendito será na saída, bendito será o fruto do teu ventre, bendita a tua passadeira, irmão, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito na universidade, bendito no colégio público, aonde você for, bendito no deserto, bendito nas planícies, bendito em Cacu, bendito em Salvador, bendito em Mossoró, bendito na Rússia, bendito na Itália, bendito na Inglaterra, bendito na África, bendito no Saara, bendito onde tu for, porque onde tu for, Deus estará contigo, e Deus estando contigo, a bênção está contigo. Se você crê, dê uma aplauso ao
não depende mais de Deus. Ai do homem, ai do crente que achar que o seu braço é forte para se manter em pé sozinho. Dependemos do Senhor. E a área traz essa lição. Deus sustentou Israel 40 anos no deserto, irmão. 40 anos trazendo, dando maná, e aquele povo murmurou. Eles queriam carne, carne, carne. Olha, irmão, essa passagem para mim é muito forte. Quando Moisés chegou para Deus e disse: Deus, o povo está murmurando, Senhor, o povo está enjoado de maná, eles querem carne. Eles disseram que querem carne, não querem mais comer maná. Deus disse: tá bom. E a Bíblia diz que então Deus deu ordem e soprou os 4 cantos daquela terra, daquele deserto. E a Bíblia diz que veio uma nuvem de codornizes, e a Bíblia diz que encheu, na verdade, aquele lugar 16 quilômetros quadrados a 1 metro de altura. Onde é que dá 16 quilômetros aí, irmão? Daqui, Pujuca tem quantos quilômetros, Mané? 14. Daqui Pujuca ao quadrado a 1 metro de altura de codornizes. A Bíblia diz que o povo caiu dentro, que as codornizes entranhavam no dentro. E eu disse: vocês querem carne? Comam parte, bando de rebeldes, murmuradores, porque Canaã já estava perto, irmão. Deserto é lugar de prova. Deus fica, irmão, como aquele que deixa o filho ir para ficar olhando o que ele vai fazer. Assim Deus estava tratando com Israel. Deus é Deus de fidelidade, Deus é Deus de promessa. Se Ele prometeu para você, meu irmão, espere que Ele vai cumprir a promessa, porque Deus é Deus de aliança, é Deus de promessa. Glória a Deus. Se Ele já falou que o seu marido vai se converter, espere que ele vai se converter. Não passa com a ex-ovelha que eu tive lá, não, que quis botar a mão no Sara. E a uma vizinha chegou para ela e disse: mulher, você fica aí, vamos aqui, eu conheço a mulher que faz uma reza ali, lá não sei aonde, e aí ele vai voltar, eu dou uma semana para ele voltar. E aí ela foi. Na época pagou, foi 200, foi 300 reais para o macumbeiro fazer o despacho lá, o marido dela voltar. Voltou, viu? Voltou. Até hoje. E aquela mulher pegou, foi enfermidade. Enfermidade terrível. A sua família, seus filhos, o lar passou a ser totalmente destruídos. Quando na verdade nós olhamos, irmãos, que Israel tinha tudo, um Deus que eles serviam, era só esperar, era só confiar, era só depender dele, porque Canaã estava no caminho de apenas 90 dias. 90 dias era o tempo para sair de Sucote, do Egito, até Israel. 90 dias, passaram 40 anos, porque não acreditaram, não quiseram depender de Deus, quiseram fazer com essa mulher, foi fazer um despacho, gastou dinheiro, e a maldição entrou na sua casa, as filhas, ela, a sua saúde, uma destruição total, porque não quis esperar em Deus. E a área traz essa lição de dependência. Ela solta a sua asa e ela diz: Deus, me leve até a caça. E Deus leva ela, meu irmão, à caça, e ela vai, e com seus olhos aguçados ela enxerga. É assim que nós fazemos, é assim. Quando Deus falou comigo: vai para Catoa, eu sabia que Deus estaria comigo, eu sabia que Deus iria me abençoar, porque onde quer que você for, se você tiver com a bênção de Deus, você vai ser um homem próspero, você vai crescer. Por isso, meus amados irmãos, é esse princípio da dependência de Deus, deve ser um princípio guardado em nossos corações. Temos que aprender a confiar em Deus e depender dele e esperar sempre nele. A águia, ela tem em média no máximo 2 a 3 filhotes, no máximo 2 a 3, e na maioria das vezes só resta 1 ou às vezes 2, porque o maior às vezes pica e come, o menor normalmente só resta 1. E quando ele chega no tempo, cresce, suas penas
ela depender daquele que manda o vento, sabe o que ela faz? Ela chega, ele fica lá, e segundo os estudiosos, algumas das águias, principalmente a águia real, ela tem o costume de ir por trás do filhote, porque o ninho fica bem na beira do despenhadeiro, do penhasco. Ela tem o costume de ir por trás, e ela, com o bico dela, ela empurra pelo rabo do filhote, ela empurra o filhote, e o filhote cai. Já pensou, irmão? 1000 metros, e o filhote, que agora já não é mais filhote, que agora já tem asas, tem garras, que agora já tem asas capazes de voar, e ele desce. E quando ele desce, ele tem duas opções: ficar no pasto, cair embaixo, se arrebentar e morrer, ou então abrir as asas e começar a voar. 99% dos casos, eles abrem as asas e começam a voar. Apenas 1% não abre, cai e morre. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. É assim que Deus faz conosco. É mais ou menos desse jeito. Deus, na verdade, age conosco desse jeito. Ele não vai nos dar tudo de mão beijada o tempo todo. Ele abençoa, ele prepara, mas de vez em quando ele vai empurrar o pastor de volta, ele vai empurrar Eliseu, ele vai empurrar Manuel para o deserto da vida e dizer: agora abra as asas, confie em mim e voe, porque eu vou te dar vitória. Voe! Abra as asas, confie em mim e voe! Abra as asas, confie em mim e voe, meu filho. Voe, minha filha. Vai nessa tua força. Foi o que eu disse a Gideão. Eu sou pequeno, eu sou o menor da minha tribo. Senhor, Gideão, homem valente, Deus disse: vai nessa tua força, que eu sou contigo. Gideão foi um dos maiores juízes de Israel, homem vencedor, o princípio da dependência do nosso Deus. E o terceiro que nós vamos falar hoje, terceiro e quarto que não falamos na semana passada, é o princípio da visão de Deus. Então nós falamos do princípio da integridade, o princípio da dependência de Deus, que a águia depende de Deus, e Deus é o inimigo daquela águia, e agora o princípio da visão de Deus. A águia tem uma visão de 360 graus. 360 graus é a visão da águia. Amados irmãos, a visão da águia é algo notório. Eu estava falando para Eliseu ali, parece que a águia ela é uma ave tão possante. Olha aí, irmão. Não dá até medo assim, olha para ela. Olha o olhar dessa águia. Ela já olha com tanta autoridade. Rapaz, olha a diferença da águia para a galinha. Olha ali. Olha o olhar da galinha. Não, vamos estudar um pouquinho essa questão do olhar. O princípio da visão de Deus. E nós sabemos, amados, que essa visão é que vai fazer diferença. A visão na vida de uma pessoa é que faz a diferença. Um homem vencedor e um homem perdedor, um derrotado e um campeão. A diferença desses dois está na visão. A diferença está na forma que ele vê as coisas. Está na forma em que ele tem uma visão da realidade na sua vida. Esse quesito é importante demais que nós queremos ressaltar nessa noite. Preste atenção. Há um dispositivo na retina dos nossos olhos, como também da área, chamado de fórea. Diga comigo aí, fórea. É um dispositivo que tem na retina de nossos olhos, que esse dispositivo permite nós olharmos para algo, fitarmos alguma coisa e não perdermos a noção do todo. Por exemplo, eu vou olhar aqui, para a nossa câmera, irmão Tiago, eu vou fitar os olhos dele. Estou fitando os olhos em Tiago, estou vendo todos cercados em Tiago, mas eu também estou vendo Eliseu. Essa capacidade de fitar algo e não perder a noção do todo é proporcionado por esse dispositivo chamado de fórea. O homem, o ser humano, tem um fórea, apenas um. A águia tem 3 fóreas. Como é que é, pastor? A águia tem capacidade de fitar os olhos em 3
sem perder a noção do que está ao seu redor. Isso faz dela uma nobre caçadora. Isso faz da águia uma das aves, na verdade, sublimes e reais. Quando observamos, queridos, que essa questão da visão é algo que nós, como crentes, temos que atentar. Como nós estamos vendo a realidade, um vencedor e um derrotado, eles são distinguidos quando se fala no quesito visão. Pessoas que têm visão de águia e pessoas que têm visão de galinha. Olha para essa galinha. Você está vendo na cabeça dela aquela ali é uma crista. Aquela crista da galinha faz com que o olho da direita não consiga ver um alvo que está na esquerda. Os olhos da galinha, eles são laterais, não são frontais como o da águia. Da águia os dois são assim. A águia consegue com os dois olhos ficar no mesmo alvo. A galinha não. A águia pega um alvo e com os dois olhos ela fita no mesmo alvo. Já a galinha, ela não consegue fitar porque os seus olhos são laterais. Então, a visão das coisas, um olho da galinha vê uma coisa, o outro olho vê outra coisa. Pessoas que, na verdade, com um olho vê Jesus Cristo, mas com o outro olho está olhando para o mundo. O princípio, na verdade, dessa questão da visão de Deus faz com que nós venhamos ser homens e mulheres vencedores ou derrotados. Depende de como você tem usado a sua visão. De que forma nós estamos vendo as coisas. A águia consegue enxergar de noite e de dia. A galinha só vê de dia. Por isso que ela vai dormir cedo. A águia caça de noite. A galinha deu 5h30, você sabe, quem já em zona rural, pegar essa mel, é uma gandaia, não é uma zoada no puleiro. Está escurecendo, vai dormir. Ela não vê de noite. Mas a águia enxerga de noite e enxerga de dia. Ela caça de dia e ela caça de noite. Assim Deus compara a águia ao cristão, ao servo de Deus, a visão de águia. Tem pessoas que não conseguem ver daqui para ali. Tem pessoas que se limitam, que deixam de ser abençoado, que deixam de conquistar, porque a sua visão só se limita ao dia. Ela não consegue enxergar além, ela não consegue ver os olhos da fé, não consegue olhar a conquista de Deus pela padronização bíblica, por aquilo que Deus estabelece na sua palavra. E nós vemos a verdade, irmãos, que a galinha, ela é tão limitada, irmão, ela só olha para baixo. Olha, meu irmão, antes de cabeça erguida, irmão. Você pode passar onde que for, mas o diabo quer que você abaixe a cabeça. O diabo quer que eu tenha encontrado crente por aí. Ou não foi mais na igreja, pastor, está de cabeça baixa. Ô, meu irmão, você não é galinha, não somos galinha. É olhar com a visão profética de Deus, a visão da fé. Qual é a visão da fé? É a visão da promessa, é a visão de que eu sei que Deus está comigo e que eu vou vencer em nome de Jesus. A visão da conquista, a visão da fé, é a visão da águia. E nós observamos, irmãos, que por ela olhar só para baixo, a visão da galinha se limita ao quintal. Veja como tem pessoas que têm visão pequena, como galinha. Qual é a visão da galinha? A galinha só conhece o quintal, só conhece o puleiro dela normalmente, o galinheiro dela. Primeiro que ela não voa, não consegue enxergar de noite, e ela já se conformou com aquilo ali, comendo ali, comendo minhoca, restinho de comida, né? Um escritor contou que uma certa feita ele foi da zona rural visitar a roça, a fazenda de alguém, e quando chegou lá, tinha um galinheiro assim perto, as galinhas meio soltas, e tinha um senhor de idade sentado mais lá e estava tossindo, quase que com tuberculose, aquela pistola, as costas que sabe que a pessoa está meio gripada dela, né? E aí aquele senhor de idade, aquela tosse violenta, e aí dá aquela escarrada violenta, plá! Sabe mais ou menos como é? Entendeu? Parecendo aquela pizza assim que pum, né? Aí ele conta que as galinhas que estavam perto
Vê aquela galera que comeu aquele negócio lá. Vê aquela galera que comeu aquele negócio lá, aqueles carros lá. E ficou ali, teve que comer, né? Que não ia desfazer. Mas essa é a grande realidade. Que coisa terrível! Comer carro. É isso que a galera fala. Mas a águia não. A águia jamais vai comer cabeça. Jamais você vai ver uma águia descendo a esse ponto. E nós sabemos que Deus, na verdade, amados, o Deus que tem a proporcionar a cada um de nós grandes coisas, a visão. E o que Deus quer dar para a sua igreja é a visão de águia. Não se limitar somente ao quintal. Jovens, adolescentes, tenham visão. Não se limitem somente àquilo que os seus olhos estão vendo. Procurem crescer, crescer na fé, crescer na igreja, crescer profissionalmente, crescer como homem, crescer como mulher, crescer como servo de Deus, crescer como cidadão, ser alguém e não mais uma pessoa que vai fazer parte da plateia. Procure, porque Deus quer que você seja, na verdade, um dos atores que esteja no palco e não só se conformar em estar na plateia. Fazer parte da história e não ser somente mero coadjuvante. Fazer parte, com certeza, da história. Eu vi a reportagem de um morador de rua que estudava no banco da praça. Não sei se alguém assistiu, ficou em São Paulo, não sei, em Minas Gerais. Estudava no banco da praça, conseguiu pedir alguém livros, morador de rua. Ele estudava no banco da praça, mas ele queria fazer a faculdade. Não sei se foi de direito, eu dessa faculdade eu acho que foi de direito. E ele estudou e passou o vestibular. E aquele homem conseguiu entrar na universidade, cursar a faculdade de direito, um morador de rua. Sem família, sem oportunidade nenhuma, mas ele lutou. Ele não ficou com o carro no seu quintalzinho, ele disse: eu sou água, e ele passou. Filmou lá no primeiro dia de aula dele na faculdade, fizeram uma festa, não é? Foi tratado como príncipe ali, porque saiu no jornal, e tudo viu. Um morador de rua que passou na faculdade, sem ter oportunidade nenhuma. Isso, na verdade, amados, é o que Deus quer para cada um de nós. Comentava com a pastora sobre a história de Abraham Lincoln, e nós vimos a verdade. Eu anotei aqui, amados, algumas pessoas aqui que não sabem a história desse homem, filho de um sapateiro. Tem pessoas que eu vejo por aí, que eu converso: pastor, eu estou assim por causa do meu pai não me deu estudo, eu estou assim porque minha mãe, pastor, porque ninguém liga para mim. Para com isso. Se você está aqui nessa noite, até hoje, fica culpando o pai, fica culpando não sei quem. Pastor, eu estou assim porque foi minha namorada, foi minha mulher que me abandonou. Pastor, eu estou assim porque meu marido me abandonou. Coisa nenhuma, mas tinha uma mulher lá que eu conheci. Eu sempre cuidava com a pastora, que a gente ia almoçar no restaurante dela. No restaurante dessa mulher. Ela largou ela lá, no carro do filho, lá no pequenininho. Ela foi, irmão, tinha uma casinha lá, abriu lá na garagem, abriu o negócio, começou a fazer comida. Começou a entregar marmita, fazendo comida, e lá vai. O marido não dava R$1 para ela, o ex mandou lá e desmantelou, e ela criou os filhos, hoje tem um restaurante lá, que é frequentado em Mossoró, por todo tipo de pessoa, e os filhos dela todos cresceram, estão casados, e um deles já é pastor. Está entendendo? Então, na verdade, esse homem, Abraham Lincoln, filho de sapateiro, não tinha condições, mas ele tinha um alvo. Ele sabia que ele nasceu como águia, não galinha. Filho de sapateiro, aos 31 anos, ele abriu o comércio e faliu. E comigo, faliu. 32 anos, entrou na eleição para deputado federal, perdeu. Aos 34 anos, abriu outro comércio, faliu de novo. Aos 35 anos, casou e a esposa morreu. Misericórdia. Talvez muitos até aqui já tinham se enforcado, estavam, quem sabe, jogados, vai para a cachaça, vai para as drogas. Muitos desses jovens jogaram aí, que na verdade preguiçosos, que na verdade visão de galinha, culpa pai, culpa mãe, culpa isso, não tem culpa nenhuma. Pode ser que o pai e a mãe tenham uma parcela de culpa,
Deus sempre nos deu vitória. Aos 36 anos, depois de perder a esposa, ele teve um colapso nervoso e quase morre. Aos 38, foi candidato a prefeito e perdeu. Aos 39, foi candidato a deputado federal e perdeu. Aos 41, foi candidato de novo a deputado estadual. Diga, perdeu. Aos 48, foi candidato a senador. Perdeu. Aos 49, foi candidato a senador de novo. Perdeu. Mas aos 51 anos de idade, ele saiu candidato à presidência da República. Saiu candidato a presidente dos Estados Unidos. E aí ele. E a Barcelona ele ganhou. Abraham Lincoln, até hoje um dos homens mais falados em toda a terra, pela história de superação. Águia ou galinha, quem eu sou, quem tu és. Então, amados, a partir de hoje, acabe. Pare com isso. Pare de estar botando a culpa nisso. Pare de estar botando a culpa na ex-mulher, no ex-marido, no pai, na mãe. Pare de estar botando a culpa. Culpado é o presidente. Culpado coisa nenhuma, meu irmão. Lute, pensa, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe no deserto, na cidade, aonde Deus estiver. É isso não, meu irmão. Nunca estudei, não estudei, meu pai não tinha condições, na verdade. Estudei vários anos em escola pública, aqui em Catu, cheio de Pedro Ribeiro. Concluí meu segundo grau quando eu estava indo para o seminário. E mesmo assim, Deus levantou o seu cérebro para ser pastor e para pregar. E até em vários países já fui pregar para doutores e excelências. Ai, o galinha. Ai, o galinha. E o quarto e último princípio de vida é o princípio da renovação. A águia vive até 70 anos. Diga comigo, 70 anos. É uma das aves que tem mais vida. Longínqua, 70 anos a águia consegue viver. Mas só que tem algo que é interessante, amados, que aos 40 anos, a águia tem que tomar uma decisão forte na sua vida. Qual é? Porque aos 40 anos o bico cresce demais, começa a arredondar e ela não consegue mais pegar as presas. As suas garras crescem tanto que ficam frágeis que ela não consegue mais pegar o peso das presas. As suas penas começam a engrossar e fica pesada de tal forma que o voo já se torna quase impossível. Então ela tem que tomar uma decisão: ficar no canto, não tem condição de caçar mais e morrer, ou ela entrar num processo de renovação. Diga renovação. É isso que muita gente nessa igreja está precisando fazer. É isso que muita gente está precisando fazer. Parar, sentar, botar a mão na cabeça e dizer: rapaz, eu preciso me renovar, eu preciso mudar, eu preciso tomar vergonha na minha cara, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso deixar isso, eu preciso fazer uma águia, arrastar o bico na rocha para renovar a minha vida. A unção que Deus tira de mim e que não tenho mais hoje. Essa coragem da águia que muita gente está precisando ter. É essa coragem da águia que muita gente está precisando ter. Porque quando chega aos 40 anos, ela toma a decisão. Então ela vai no penhasco, juntamente com o seu parceiro, por sua vez. E ela chega, pega no penhasco, no bico, começa a arranhar até arrancar o bico e ficar em carne viva. Pense aí a cena, irmão. Pense a cena. A área, no penhasco, no bico, passando no penhasco, na rocha, até arrancar o bico e ficar na carne viva, para poder nascer o novo bico. E depois do processo que nasce o bico, ela começa a tirar, arrancar o quê? As penas. Imagina, irmão, uma por uma. Sabe quantos dias dura isso? Quem sabe? Ajuda aí. Quem sabe quantos
quantos dias passa o processo da renovação da área? Quem sabe aí? 150 dias, 5 meses, diga comigo, 5 meses, 150 dias dura o processo da renovação da área. Dolorida, arranca comigo, espera nascer comigo, quando nasce comigo ela vai arrancar as penas e depois ele vai arrancar as suas garras, até que ela seja totalmente renovada. Mas após os 5 meses, aí vem o voo da renovação. Aqui é o quê? Aos 5 meses, vem o voo da renovação. Meu irmão, você pode estar sofrendo, mas fique firme, seja fiel a Deus, porque, meu irmão, no seu tempo, no tempo de Deus, vai chegar o voo da tua vitória, o voo da renovação, o voo da conquista, o voo da liberdade. E ela vai renovada. Agora o seu bico pronto, novinho, as suas garras cerradas brilhando, as suas asas impecáveis. Agora ela abre novamente 3 metros de asas de envergadura e ela voa naquele penhasco e vai agora para a sua casa renovada e ela vive mais 30 anos. Depois desse processo ela vive mais 30 anos. Se ela não passasse esse processo ela vivia só 40. Mas ela tem coragem, entra no processo e vive mais 30 anos. Esse, na verdade, é um contexto doloroso que às vezes nós passamos. Durante esse período, amados, ela está lá, o parceiro ajuda ela. O parceiro ajuda, trazendo comida enquanto ela está sendo renovada. Nós, na verdade, temos que caminhar assim em unidade. Maridos, esposas, um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Igreja do Senhor, ninguém aqui é uma ilha. Nós precisamos um do outro. Diga para a pessoa que eu preciso de você, viu? E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Desde ser egoísta. Desde ser egoísta. A gente entra aqui e sai, nunca visitou ninguém, nunca foi na casa de ninguém, nunca orou por ninguém, só ora por ele, só pensa nele, só faz o que ela quer. Olha, desde ser egoísta. Pegando esse ponto aqui, princípio da unidade, de servir a Deus. Ontem eu visitei alguém e essa pessoa há 3 meses que não vem à igreja. Essa pessoa disse para mim: pastor, eu estou muito triste. O senhor não tem culpa. Realmente o senhor é pastor para outras pessoas, né? Mas eu estou passando por crise, momentos difíceis, assim assado, e não teve um irmão que veio aqui me visitar. Ninguém apareceu aqui. E eu cheguei para ela e ensinei isso aqui. Eu ensinei que, na verdade, a pessoa não pode estar agindo como um galinho. Você não pode ir para o seu canto porque ninguém lhe visitou, porque ninguém lhe ajudou e você morrer no seu galinheiro. Nós temos que ser águia. Nós temos que voar independente disso ou daquilo. Agora, que de alguma forma ela tem razão, tem. Que de alguma forma ela tem razão, tem. Nós não podemos ser egoístas, nós somos aqui para ser um corpo, para ajudar o outro. E eu vou lançar um projeto de recenseamento de rua por rua. Eu não vou admitir de jeito nenhum que alguém nessa rua daqui esteja 3 vezes servindo na igreja e ninguém foi lá na casa dessa pessoa. Você não pode admitir de jeito nenhum. Não vou admitir que ninguém, uma pessoa que no pioneiro daqui 3 vezes que não vem, casal, assim, assado, sei lá o que for, ninguém pisou os pelados para saber o que está acontecendo, se está doente, se morreu, se está enterrado, se está na UTI. Não pode acontecer. A água consegue passar esse processo porque o parceiro ajuda. O parceiro está lá ajudando a área. Então nós estamos aqui, irmãos, pega lá no seu irmão aí, para ajudar um ao outro. Ajudar um ao outro, meu irmão. Quando você sentir falta de alguém, vai lá, meu irmão. Está sentindo falta de alguém, vai lá na casa da pessoa, vai lá, estou ligado, vai lá. Oi, irmão, não é para dizer, oi, pecador. Vai lá, oi, irmão, se sua falta, eu vim aqui orar por você. Eu vim aqui, estou sentindo sua falta. Vai lá. Ajudando um ao outro. Você está de pé, meu irmão, glória a Deus, quem está firme e forte aí, diga amém. Não ajude quem está fraco. Porque um dia você vai
Carlinha,